Sim, é muita fofura. O que é uma graça no começo, logo começa a ficar com ar de apelação, uma tentativa desesperada para manter a atenção da criançada, que tem tanto estímulo hoje em dia, que confunde silêncio e pausa para respirar com tédio. Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Fim de semana de feriadão com 3 estreias nos cinemas pra gente comentar aqui. E feriadão combina com lançamento pras crianças e pra toda a família. Nesse aqui tem Super Mario Galaxy, o filme. E como é o feriadão da Páscoa, combina com o lançamento relembrando a Paixão de Cristo. Tem também A Última Ceia. E mais o drama A Cronologia da Água, estreia na direção da atriz Kristen Stewart. E tudo isso vai estar aqui no programa de hoje. E por falar no programa, você já se inscreveu aqui no canal? Se não, já passou da hora, né? Mas tem tempo ainda. Aliás, já faz isso agora. O like no vídeo você pode dar depois que tiver certeza que gostou do vídeo. Ou seja, agora. Não, tô brincando. Pode ser daqui a pouco. Só não esquece, hein? Bom, a nossa principal estreia da semana, por onde eu começo o programa de hoje, e sobre o qual daqui a pouquinho eu vou dizer tudo o que eu penso, é Super Mario Galaxy, o filme. Os irmãos Mario e Luigi se juntam à princesa Peach e a seu novo amigo Yoshi para mais uma aventura. Dessa vez, eles precisam salvar uma outra princesa, a Rosalina. No universo infantil, talvez o Super Mario tenha sido a única figura a rivalizar em popularidade com o Mickey Mouse. E em muitos momentos até superar o camundongo da Disney. Como você certamente já sabe, o encanador bigodudo é um produto dos games. Já são mais de 200 títulos com o personagem, que já venderam quase 400 milhões de unidades, o que rendeu aos cofres da Nintendo mais de 22 bilhões de dólares. E olha que a empresa não licencia o personagem para plataformas concorrentes, hein? Ou seja, os jogos do Mario só rodam em consoles da própria Nintendo. Se não fosse assim, esses números seriam muito maiores. E é fácil entender esse sucesso todo. São jogos com visual muito agradável, simples de jogar e com um nível de desafio quase sempre na medida certa. Nem muito difícil, nem muito fácil. Eu, por exemplo, fui conquistado logo de cara quando eu joguei o primeiro jogo solo do personagem, que é de 85, eu joguei uns anos depois, e que no Brasil foi lançado com a tradução do título para Super Irmãos. Adoro! No início dos anos 90, o já então enorme sucesso dos games foi transportado para o cinema. Ou pelo menos essa era a intenção, mas o desastroso filme em live action do personagem teve uma bilheteria de acordo com a sua qualidade e ficou na distante posição de número 74 entre as maiores bilheterias de 1993. Mas o Mario precisava ter um filme à sua altura, nem que demorasse 30 anos, pois foi exatamente esse o tempo que demorou. Mas a Nintendo e a Illumination, estúdio também responsável pelos Minions e por Pets, né, a vida secreta dos bichos, eles acertaram, viu? O pessoal da Illumination acertou. Em um pouquinho mais de 1h30, entrega uma aventura bem bacana, divertida, agradável, faz o simples e sai de campo vitorioso. Vendeu muito brinquedo e vendeu muito ingresso também. Com mais de 1 bilhão e 360 milhões de dólares de arrecadação em 2023, só foi menos visto do que o fenômeno Barbie, por coisa de menos de 100 milhões de diferença. E aí a gente tem toda a história do cinema para ensinar o que acontece nesses casos. Um sucesso assim pede uma continuação. E essas continuações sempre chegam muito autoconscientes. Perde-se a espontaneidade do original, invariavelmente trocada pela pretensão. Nem sempre isso significa que a continuação vai ser pior do que o original. Mas na maioria das vezes é o que acontece. E acontece aqui também. Super Mario Galaxy, o filme, ainda é uma aventura leve e divertida como o primeiro filme foi. Mas se esforça tanto para agradar, para não deixar a peteca cair, que chega a ser cansativo. Dificilmente se passam mais de 30 segundos sem que tenha algum momento de fofura ou de emoção, de fofura ou engraçado, de fofura ou de pancadaria, de fofura ou de correria. Sim, é muita fofura. O que é uma graça no começo, logo começa a ficar com ar de apelação, uma tentativa desesperada para manter a atenção da criançada, que tem tanto estímulo hoje em dia, que confunde silêncio e pausa para respirar com tédio.
Muitas vezes tem tanta coisa acontecendo que alguns personagens são abandonados e a gente só vai lembrar que eles existem muito tempo depois. O que impede o resultado final de ser negativo são visual e personagens. Aí realmente fica difícil competir. Assim como o primeiro, esse novo filme é visualmente deslumbrante. A animação é linda, é colorida e enche os olhos. Quanto aos personagens, aí você tá de brincadeira, né? É muito carisma. E essa qualidade está longe de ser restrita, né? Qualidade do carisma, está longe de ser restrita ao personagem que está no título do filme, né? O Mario. E também não só ao Luigi, cujas interações com o irmão inspiram ternura e aquecem o nosso coração, além de serem engraçadas. As princesas também são muito cativantes, especialmente a Peach, que é um achado. O Bowser, que agora ganha a companhia do filho, sustenta o filme sempre que está em cena. E o filme é livremente inspirado no game Super Mario Galaxy, né, lançado para o Nintendo Wii em 2007. Mas é curioso notar que as trocentas referências aos games vão ainda muito mais longe, como o primeiro jogo, lá de 85, até com um aceno aos marmanjões como eu, porque em um determinado momento o filme se refere aos protagonistas como super-irmãos. E até antes disso, quem faz uma aparição surpresa aqui também é o Jumpman, que é o Mario antes de se chamar Mario, né? Que estrelava o jogo do Donkey Kong da série de portáteis Game & Watch de 82 com a tela dupla. Mas mais curioso ainda é notar que um dos jogos mais referenciados no filme é o esquisito e deslocado Super Mario Bros. 2, que originalmente nem sequer era um jogo do Mario, mas foi adaptado para o personagem quase de última hora. E as referências vão até além do universo do Mario. A série de jogos de nave Star Fox também está representada, inclusive com seu protagonista, a raposa Fox McCloud, né? O Star Fox, que também é um jogo original da Nintendo. Com tudo isso, é óbvio que ninguém é ingênuo de achar que um filme desses não é também um produto. É uma ferramenta para vender games, brinquedos e tudo quanto são itens licenciados. Faz parte do pacote. Inclusive, o visual e a textura até de alguns personagens, especialmente os do Yoshi, lembram demais os de um boneco. Mas apesar dos problemas que eu apontei antes, não dá para dizer que esse seja um filme sem alma, sem coração. Eles estão lá e brilham. Isso só pode dar em mais uma coisa, né? Mais uma continuação. As cenas pós-crédito indicam isso. Sim, as cenas pós-créditos. São duas. Uma entre os nomes que aparecem, né, com mais destaque e antes de começar aquelas letras pequenininhas que sobem na tela, né? E outra cena depois de todos os créditos. Se puder, fique para conferir esses dois momentos e ter uma ideia do que nos espera daqui a uns anos. Até lá, Super Mario Galaxy, o filme, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 6 anos e duração de 1 hora e 39 minutos. Já pelo segundo bloco daqui do programa, você não vai ter que esperar tanto não. São alguns segundos, 1 minutinho no máximo. Quer ver? Nossa próxima estreia nos cinemas é o drama religioso A Última Ceia. Sim, você sabe de qual ceia nós estamos falando. Essa é mais uma recriação da última noite de Jesus ao lado de seus apóstolos, antes do fatídico momento da traição de Judas, que vai selar o destino de Jesus na Terra. Essa já deve ser a 1000ª versão de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E dá para entender tanto interesse, porque é um momento de alta carga dramática e de alta complexidade. E com esse elemento, né, que mexe muito com as pessoas, que é a traição de Jesus. Afinal, poucas coisas causam tanta revolta quanto a traição, né? Ainda mais quando a vítima é Jesus. Mas A Última Ceia chega com a promessa de oferecer um olhar um pouco diferente sobre essa passagem bíblica. Na visão do roteirista e diretor italiano e católico Mauro Borrelli, Judas não é um vilão, um cara mau. Ele é apenas um sujeito que foi seduzido por Satanás e não teve força suficiente para se livrar dessa influência maligna. E além disso, ele era uma parte de uma profecia divina. Então, ele, segundo, né, o Mauro, ele era necessário para que essa profecia se concretizasse e Jesus cumprisse seu destino. Já o produtor Chris Tomlin acrescentou que Jesus sabia que Judas o trairia e ainda assim o amava. E que, portanto, as pessoas vão enxergar a relação dos dois como algo muito mais poderoso.
Esse Chris Tomlin que eu falei é um dos produtores do filme, né? E é também um dos cantores gospel mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, com vários prêmios conquistados e mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Ele aproveitou para encaixar uma canção nova dele, No Greater Love, na trilha sonora do filme. Mas eu quero mesmo chamar a atenção para o Mauro Borrelli. Católico, como eu disse, ele disse que queria fazer um filme tão plausível e fiel à Bíblia quanto possível. Para isso, ele pesquisou profundamente as Escrituras, inclusive a Torá. Ele também buscou inspiração na Santa Ceia de Leonardo da Vinci. E até era para ter sido maior ainda essa inspiração. Ele tinha a intenção de ambientar o filme inteiro no cômodo onde acontece a ceia. Mas à medida em que ele foi avançando com o roteiro, ele acabou abandonando essa ideia. E embora seja italiano, ele tem longa experiência em grandes blockbusters hollywoodianos. Não como diretor ou roteirista, mas como ilustrador. Você vai encontrar o nome dele nos créditos de filmes como Capitão América, o Primeiro Vingador, Os Oito Odiados, do Tarantino, Star Wars, Os Últimos Jedi e o live action de Dumbo. Como diretor, ele tinha outros trabalhos, mas nada muito digno de nota. Esse A Última Ceia é um filme de 2025, que foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos há mais de um ano. Ao Brasil, ele chega só agora, cumprindo a tradição de um filme sobre a Paixão de Cristo na Semana da Páscoa. A classificação indicativa é 14 anos e a duração de A Última Ceia é de 1 hora e 55 minutos. Nossa última estreia da semana é A Cronologia da Água, drama com nome meio estranho, né? Que marca a estreia como diretora da estrela de Crepúsculo, Kristen Stewart. Aqui, ela divide também a confecção do roteiro, baseado na história real da nadadora Lídia Yuknavitch, que apesar desse nome, é estadunidense mesmo. Ela teve uma adolescência difícil, lidando com o abuso do pai e a indiferença da mãe. Muitos outros obstáculos ainda vão se colocar entre ela e a realização como nadadora e como escritora também. Como atriz, a Kristen Stewart sempre teve como marca a intensidade. É fácil perceber isso nos filmes da saga Crepúsculo, em Pra Sempre Alice, e até mesmo em seu primeiro grande papel, ainda criança, sendo dirigida por David Fincher e contracenando com Jodie Foster em O Quarto do Pânico. Engraçado que eu sempre tive a sensação de que ela um dia tentaria a carreira de diretora, porque ela sempre demonstrou um olhar sensível e também a impressão de que seu envolvimento com o cinema ia além do trabalho à frente das câmeras. Ela parecia estar sempre considerando as possibilidades de se contar uma história no cinema. Depois de comandar alguns curtas-metragens, chegou a hora da Kristen Stewart dar esse passo na carreira. E eu não esperava que ela fizesse essa estreia com uma comédia ou com um filme da Marvel. Não, só podia ser com um drama pesado e focado no feminino. Intenso como as suas atuações. Sabiamente, ela sai de quadro, não se coloca na frente da câmera. Eu digo que isso é sábio porque, por ser uma estreia, ela fez bem em focar só no trabalho como diretora. Quem sabe, né, em um outro momento, mais experiente, mais segura, ela possa também se autodirigir. E olha que ela poderia se colocar na frente das câmeras, viu? Porque o papel da protagonista, por exemplo, essa que está aqui na tela, ficou com a Imogen Poots, Poots mesmo é o sobrenome dela, que tem o mesmo tipo físico da Kristen e menos de um ano a mais de idade. A Imogen tem 36 e a Kristen faz 36 na semana que vem. Mesmo o segundo papel feminino em importância é interpretado pela Thora Birch, que tem 44. Nada que uma caracterização bem feita não resolvesse. No elenco, eu destaco ainda o ótimo Jim Belushi, um ator mais comumente visto em comédias, e a grande Kim Gordon, ex-baixista da banda alternativa Sonic Youth. Com uma pegada bem alternativa e intimista, além de baseada em uma história real, a promissora estreia de Kristen Stewart na direção se chama A Cronologia da Água, como eu disse antes, e está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 18 anos e duração de 2 horas e 8 minutos. Tchau!